Olá, hoje eu estou aqui trazendo algumas perspectivas para 2026. Hoje o convidado é um grande amigo aí de longa data, que há 14 anos é superintendente do IEL, o Rodrigo Rocha, é economista, doutor na área econômica, e assim, uma das coisas que eu escuto falar muito é para onde a gente vai próximo ano, com tantas variáveis, com tantas mudanças, com tantas perspectivas, né? Tem eleição de presidente, governador, senadores, deputados e tantos outros, e acaba para onde a gente vai nesse cenário tão caótico que o Brasil vive, mas que meio que a gente já, eu acho que a brasileira, a gente já se acostumou com isso. Hoje eu inicio aqui falando daquelas pessoas que sempre estão nos apoiando, estão sempre juntos com a gente, são patrocinadores aí que participaram durante todo o ano de 2025 nessa nossa jornada, e eu quero agradecer bastante por isso, que um deles é a Lume, o Escritório de Processamento de Dados. Eles fazem a parte de LGPD e todo o tratamento de conformidade para que você fique seguro com as informações da sua empresa. A outra empresa que nos ajudou muito esse ano foi a Conf. Ela trabalha com software de gerenciamento de tarefas e WhatsApp. Então, para as contabilidades se organizarem, manter os processos em dia, eu uso, recomendo. Também tem o Instituto Delmondes, da nossa amiga Sônia Delmondes. Ele trabalha as soft skills e as hard skills das pessoas, para que elas sejam melhores, mais produtivas e, ao mesmo tempo, consigam ter felicidade no trabalho, que é bem importante. Ainda temos o Sempre RH, é um dos temas até desse nosso bate-papo de hoje, empregabilidade, carreira, perspectivas. Então, se você está procurando de emprego ou quer contratar alguém, fala com eles. E, por fim, a OMI Aracaju, software de ERP para empresas. Eles são o do nosso amigo Alexandre. Também recomendo, a gente aqui no nosso escritório tem clientes usando, então vale muito a pena. Então, agora voltando para a nossa entrevista de hoje, eu queria, Rodrigo, que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória também, e aí a gente começa no nosso bate-papo aqui, que com as perspectivas que a gente vai estar trazendo para o longo desse ano. Bom, é um prazer estar aqui, quero agradecer o convite. Como o Francinaldo falou, a gente já se conhece há alguns bons anos, e nos conhecemos, inclusive, aqui numa etapa importante que eu estou na minha trajetória, que é aqui na Federação das Indústrias. Então, sou economista por formação, graduação em Economia, meu mestrado é em Desenvolvimento Econômico e Gestão de Empreendimentos Locais, sempre estudando a economia sergipana, tentando identificar desafios e oportunidades para a nossa economia. E meu doutorado é em Ciência da Propriedade Intelectual, mas voltado para a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, e como a gente pode tornar as nossas empresas, a nossa economia mais competitiva a partir da inovação e da indústria 4.0. Já estou aqui na Federação das Indústrias desde 2008, entrei para coordenar a área econômica, a área de negócios internacionais, ou seja, a gente aqui apoia as empresas que querem exportar, que querem fazer parte do comércio internacional. E em 2011 assumi o IEL como superintendente do Instituto Valdo Lodi, que faz parte aqui do Sistema Federação das Indústrias, junto com o SESI, com o SENAI. E a gente atua muito com gestão empresarial, com consultorias, capacitações, treinamentos, também com a área de estágio. Ou seja, a gente dá aqui todo um suporte para que o setor empresarial, de uma forma geral, seja mais competitivo, em especial olhando para o setor industrial, que é o setor que institui aqui o nosso sistema indústria. Maravilha, Rodrigo. Eu posso dizer que eu tive o prazer de almoçar várias vezes com você, enquanto era do SESI ainda. A gente falava muito sobre cenário econômico na época, sobre política, sobre para onde o Brasil ia, e isso me ajudou muito a trazer algumas reflexões que me acompanham aí, e algumas percepções que
que foram bem específicas e peculiares na época. E assim, isso me ajuda até hoje. Então, já fica esse registro aqui desse obrigado. Mas assim, hoje você veio aqui para eu fazer algumas perguntinhas para a gente ver como é que muda esse cenário ou como a gente começa nosso cenário para o próximo ano, porque aqui a gente busca falar para empresários de contabilidade, para empresários do setor de serviços, para industriários e para comerciários, para donos de indústria e para donos de comércio. E acaba que uma das dúvidas que a gente tem muito é que a gente ouve algumas perspectivas ruins quanto ao Brasil. E uma delas é assim, que muitos falam que o próximo ano é transição, mas qual é que é o nosso grande motor próximo ano na economia desse período? Assim, como é que a gente vai acelerar nossos comércios, nossas indústrias, nossas prestadoras de serviço para que tenham maiores ganhos, que a gente consiga já começar a 26 com uma perspectiva boa? É para olhar muito para a política ou é para olhar mais para a nossa empresa? Como é que isso seria aí? Olha, na prática, a gente tem que estar sempre com o olho no gato ou no peixe, né? Não tem para onde correr. A gente tem que olhar da porta para dentro, o que é que eu faço para tornar a minha empresa mais ajustada, mais competitiva, e da porta para fora eu tenho que olhar para o ambiente. Para quem trabalha com planejamento estratégico, sabe sempre daquela famosa FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, ou a matriz de SWOT também, o termo mais técnico, onde você faz essa análise do que é que eu consigo melhorar da porta para dentro e o que é que eu tenho que olhar da porta para fora para me adaptar, porque tem certas coisas que eu tenho controle. O que eu tenho controle é o que acontece da porta para dentro. Eu vou olhar para tem um termo que eu gosto, que é GPS, olhar para a minha empresa, que é gente, processos e sistemas. Eu vou olhar se está tudo funcionando, se está tudo alinhado, se está tudo realmente dando os resultados esperados e corrigindo aquilo que não está funcionando tão bem. Da porta para fora, aí a gente tem desafios que são gigantes e alguns desafios são setoriais, ou seja, no meu segmento, quais são os desafios que estão sendo colocados? Porque às vezes a economia pode estar indo muito bem e o seu segmento indo mal, e às vezes a economia pode estar indo muito mal e o seu segmento indo muito bem. E aí é importante analisar, por exemplo, ano que vem a gente tem Copa do Mundo, a gente tem muitos feriadões, e isso, por exemplo, no setor industrial, é um custo muito alto, porque ou você para a produção, ou você vai ter um custo para manter a indústria funcionando nesses feriados. Já o setor de turismo vai nadar de braçada, vai voar no ano de 2026, porque esses feriadões fazem com que as pessoas tenham a oportunidade de viajar, e isso é muito bom. Então, cada segmento tem uma realidade específica. E aí a gente olha para uma questão que é importante, de uma forma geral para a economia, por exemplo, para a questão de crédito. Se as pessoas estão pegando muito crédito, e aí a gente tem essa possibilidade de entender se as pessoas estão se endividando muito ou não. Esse é um fato que eu acho que é muito preocupante para 2026 e que o empresário tem que estar muito ligado. Será que eu estou dando crédito da forma correta? Será que as coisas que o crédito que eu estou pegando também está da melhor forma possível? Porque nós estamos com uma taxa de juros muito alta. Então, esse é um ponto importantíssimo para o segmento empresarial, entender como funcionar dentro de um cenário com uma taxa de juros tão elevada. E isso é um custo muito alto para o empresário, é um custo muito alto para o consumidor, que em segmentos que dependem muito de crédito, isso vai fazer toda a diferença, tomar uma decisão acertada sobre como esse crédito está sendo utilizado. Então, de forma geral, o que a gente tem que estar olhando existe uma expectativa para 2026 de que essa taxa de juros caia. Se isso realmente acontecer, isso dá um alívio para o setor empresarial e um estímulo para o setor, para os consumidores, e aí isso pode ser muito bom para os negócios, essa queda, né? A inflação está relativamente controlada, a nossa taxa de desemprego está uma das menores da história, e aí tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom estamos com uma taxa de desemprego baixa, então as pessoas estão com renda e isso estimula o consumo.
Mas pelo lado empresarial, quando ele vai tentar contratar pessoas, ele não vai encontrar gente disponível no mercado. E isso gera um custo maior para ele conseguir funcionários. Por quê? Provavelmente ele vai ter que tirar esse funcionário de outra empresa, e para ele conseguir tirar esse funcionário de outra empresa, ele vai ter que pagar um salário mais alto que justifique essa pessoa sair de onde está para esse novo emprego. Então, esse é um cenário que tem, como eu disse, vários desafios e várias oportunidades. E esse ano de 2026 tem uma questão eleitoral, então a política ela tem um impacto muito forte, ela afeta bastante a economia. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, o governo, e isso é natural em todos os níveis de governo, quando você tem ano eleitoral, eles acabam gastando um pouco mais para fazer ali a economia funcionar, gerar emprego, gerar renda. Então, isso pode ser um estímulo, mas também isso pode gerar depois, para 2027, um desafio muito grande, que é organizar as contas se houver um exagero nesses gastos. A questão fiscal, né, como se fala, é sempre uma preocupação forte na economia brasileira, e é isso que a gente está tendo aí, que analisar ao olhar para 2026. Tá. Duas coisas que você falou aí me chamaram a atenção. A primeira foi com relação à inflação em si, relativamente controlada, e aí eu, assim, tem uma coisa que eu ando vendo muito, são supermercados cheios, o final de festa de confraternização, bares cheios, as pessoas consumindo, e isso eu acho que, pelo menos eu tiro a conclusão que é reflexo da empregabilidade, né? Acaba que tem mais emprego, passou a ter mais renda e agora está gastando mais. A outra coisa que você falou foi quanto ao crédito em si, também uma coisa que eu ando vendo muito aqui, como eu sou do setor de contabilidade, então a gente faz muita folha de pagamento e aí sente quando está contratando e quando está demitindo, e principalmente como o mercado está reagindo. E aí esse ano, o ano de 2025, teve o crédito do trabalhador voltado para o FGTS, e acabou que injetou mais um dinheiro para o trabalhador, só que as contas, quando eu vejo os juros disso aí, tem gente que está pagando 3 vezes o valor que pegou e já não tem margem no salário, que também não é tão grande assim para estar com esse empréstimo contraído. E aí a sensação de euforia que a gente está vendo agora, com bares lotados, festas acontecendo, as pessoas consumindo no comércio, o que é bom, porque acaba que o dinheiro está girando, mas ao mesmo tempo, como é que isso fica no próximo ano, em 26, para a gente, com tanta gente devendo, né? Que a verdade é essa, tem muita gente devendo. E como é que isso fica? As empresas vão conseguir estar administrando isso, porque até o próprio empresário está com dificuldade de obter crédito no mercado, porque tem muito crédito na pessoa física. Então, o dinheiro meio que saiu de mão, né? E isso virou. E como é que isso pode ser para o próximo ano? A gente tem sempre uma preocupação muito grande com o nível de inadimplência do consumidor. Quando a gente olha para a economia como um todo, a gente precisa entender que ela, para funcionar, ela precisa das pessoas consumindo, comprando. E aí, às vezes, o que a gente tem no Brasil, tem momentos que a gente tem um estímulo muito grande ao consumo através do crédito. Só que existe aí, eu vou dar um passo atrás, existe um tema muito importante que, infelizmente, no Brasil não é muito bem trabalhado, que é a questão da educação financeira. O gasto, o consumo, ele é fundamental para a economia funcionar, só que esse consumo, eu gosto de usar um termo chamado de consumo consciente. Aqui não é questão só ambiental, pode também entrar na discussão, mas não é esse o ponto principal quando eu olho do ponto de vista econômico. O que eu olho do ponto de vista econômico é esse consumo realmente está baseado na capacidade real que essa família tem, que essa pessoa tem, que esse consumidor tem, ou ele está simplesmente criando uma bola de neve que mais tarde isso vai gerar um grande problema. Você tem, o último dado que eu vi, 43% da população adulta brasileira com alguma conta em atraso. Dívida é natural. O adulto ele vai ter alguma dívida. Comprou no cartão de crédito, chegou ali no final do mês, a fatura, significa que ele estava devendo ao cartão de crédito. Mas se chega o dia de pagar a fatura e ele paga essa fatura,
essa dívida é saudável, não há nenhum problema em contrair essa dívida. Agora, se chega no dia de pagar e ele não paga, aí a gente começa a ter o que se chama de inadimplência. E essa inadimplência é a grande preocupação de uma economia. Por quê? O próprio endividamento já é preocupante. O nível de endividamento é preocupante no seguinte sentido: alguém que tem 90% ali 50, 60, 90% da renda comprometida com as dívidas, com as contas, significa que ele tem uma baixa capacidade de consumo, porque ele não vai ter capacidade de fazer novas dívidas. E aí isso vai gerando, no curto prazo, quando ele se endivida e faz o consumo, a economia aquece, é muito bom para a economia, mas num segundo momento, se você tem esse nível de endividamento muito alto, com uma inadimplência também elevada, o que você faz vai ter um esfriamento da economia, porque os consumidores não vão ter capacidade de comprar novamente, de ir às compras novamente. Por isso, sempre a preocupação com a questão da educação financeira eu realmente tenho a capacidade de fazer essa compra sem comprometer as contas ali no futuro. E aí, olhando para o final do ano, você falando da questão de bares, restaurantes, confraternizações, uma boa parte da sociedade acaba gastando mais do que pode. E aí, quando chega janeiro, é aquela dificuldade, porque além das despesas comuns, as normais ali do mês, muita gente vai ter matrícula e material escolar, para quem tem filho em escola privada ou está fazendo uma faculdade. Muita gente vai ter IPTU, IPVA, ou seja, tem despesas que acontecem ali no começo do ano e que, se essa pessoa já comprometeu quase toda a sua capacidade ali no final do ano, quando chega no início ela está apertada. E aí, 13º, por exemplo, que poderia ser usado como uma reserva para começar o ano bem, acaba sendo usado para custear essas despesas exageradas no final do ano. E eu sempre deixo claro, consumir é muito importante para a economia, nada contra o consumo, muito pelo contrário, se eu quero a economia girando, eu preciso das pessoas consumindo, mas que esse consumo seja do jeito que eu estou dizendo, esse consumo consciente. Realmente cabe na minha vida financeira ou eu estou exagerando? Vamos agora para que eu acho que a gente tem que agora voltar um pouco, dar um passo atrás e olhar um pouco mais de cima, trazendo agora a perspectiva global aí para as empresas. A gente tá numa mudança, a invasão chinesa com os carros elétricos aí, mudanças até nas formas que as empresas estão se organizando, a economia dando passos que vai acelerar e ao mesmo tempo dá um passo à frente e um atrás, e a gente fica meio patinando. Mas o que é que você vê aí? Você vê que nossas empresas estão tão preparadas para o que vem, ou ainda não perceberam que pode ter esse movimento aí de inflação por conta de alta renda, ou melhorando a renda e comprando mais, ao mesmo tempo juros altos, que se ele baixar, a expectativa é que ele não baixe nem um ponto percentual, então acaba que continua alto ainda para investir no Brasil. Então, qual o cenário que você vê aí para as empresas ficarem mais preparadas e acompanharem o ritmo das coisas, né? Ver como é que elas conseguem tocar melhor aí no próximo ano? Olha, no nível global, a gente tem que estar sempre olhando para o que acontece nos Estados Unidos, China e Europa. São as áreas geográficas que a gente vai ter ali sempre um impacto muito forte na economia do mundo todo. Quando a gente olha para Estados Unidos, a gente está olhando para um país que Donald Trump entrou ali com uma política muito agressiva de protecionismo, botando tarifa lá em cima para os produtos entrarem nos Estados Unidos, e isso afetou a economia global. Por quê? Porque você tem os Estados Unidos sempre foi um grande comprador, sempre comprou no mundo inteiro e comprou muito. E aí, quando você tem os países com dificuldade de vender para os Estados Unidos, porque com essas tarifas fica mais caro botar esse produto dentro dos Estados Unidos, esses países, por exemplo, podem começar a buscar outros mercados. Tanto eles podem direcionar, e aí a China é um exemplo disso, pode direcionar boa parte da sua produção que poderia estar indo para os Estados Unidos para o Brasil,
quanto ele pode direcionar para outros mercados que o Brasil hoje atende e que eles podem chegar lá com um preço mais competitivo e isso dificultar a vida da empresa brasileira que quer vender para outros países. De forma geral, apesar do susto, a gente conseguiu ter um ano muito bom do ponto de vista do mercado internacional acessado pelas empresas brasileiras. Então, existe um primeiro ponto, que é esse. O segundo ponto é que esse cenário acabou sendo afetado também, afetando o dólar. Só que afetou de um jeito que foi o seguinte, acabou desvalorizando o dólar no mundo inteiro. Como os Estados Unidos teve esse efeito protecionista, acabou fazendo com que os países olhassem para outras oportunidades, para outras possibilidades. E quando você tem, como o mercado internacional ele é muito regulado pelo dólar, quando você tem uma desvalorização do dólar, os produtos acabaram ficando mais baratos, e aí isso tem um efeito deflacionário. Tanto é que o Brasil, um dos motivos que fez com que o Brasil tivesse uma queda nos preços ou uma desaceleração da inflação, foi justamente a queda no dólar, que muita gente não entende, mas o dólar está na economia como um todo, porque a gente compra muito de fora do país, e tudo que a gente compra fora do país compra em dólar. Se o dólar está mais barato, o produto que a gente está comprando acaba também ficando mais barato. Isso tem um efeito geral na economia, que é esse efeito que eu falei de você ter um dos componentes da redução ou da desaceleração da nossa inflação. Então, esse cenário internacional ele tem uma importância muito grande, porque a gente tem que olhar para 2026 e pensar, será que continuaremos tendo esse cenário de queda no dólar? Isso é um ponto importante. Só que quando a gente faz a comparação entre o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo dentro do Brasil, a gente tem um desafio a mais do que a maioria dos países, que é a questão interna de eleição. Eleição presidencial no Brasil mexe muito com a questão de câmbio, mexe muito com a questão de investimentos internacionais. Quanto mais investidores querem colocar dinheiro dentro do país, investir no Brasil, isso também contribui para a queda do dólar. Se você tiver um cenário de muita incerteza, o investidor internacional ele tem a tendência de tirar o dinheiro do Brasil. E isso afeta o dólar de forma contrária, ou seja, faz o dólar ficar mais caro. Esse cenário a gente tem que estar acompanhando de perto, porque a grande maioria das empresas pode nem perceber, mas de alguma forma ela é afetada pelo dólar. Porque muita matéria-prima, muito insumo, muitos produtos que ela compra, de alguma forma são afetados pelo que está acontecendo no mercado internacional. Por isso, acompanhar a questão do dólar não é só para quem quer ir à Disney, como muita gente diz, não vou para a Disney, não tenho que me preocupar com o dólar. Na verdade, o dólar afeta a vida de todo mundo. Eu sempre gosto de dar o exemplo do pãozinho nosso de cada dia, que pode ser afetado fortemente pela questão do dólar, porque a gente compra o trigo para fazer nossa farinha de trigo, vem da Argentina, a gente compra em dólar. Se o dólar sobe muito, o trigo fica mais caro, a farinha de trigo fica mais cara e o pãozinho nosso de cada dia pode ficar mais caro. Então, esse é um exemplo simples e prático de como o dólar pode afetar a vida daquele cidadão que está ali dentro de casa, não tem nada a ver com a economia internacional, pelo menos ele acha que não tem, mas que é afetado. Então, esse cenário internacional ele tem muitos desafios. A gente, às vezes, tem uma questão de um conflito entre países que o Brasil não tem nada a ver com esse conflito e é afetado. Quando a guerra Rússia-Ucrânia começou, a gente foi muito afetado, porque ali eram produtores de fertilizantes, eles tinham produtos que eram muito importantes para a economia brasileira. E, de alguma forma, isso acabou impactando a nossa economia. Ou seja, quando a gente olha para a economia global, ela tem impacto direto na economia nacional, e aí a gente precisa estar, além de lidar com as questões internas, por exemplo, o ano eleitoral, e aí tem questão de Copa do Mundo que afeta muitos negócios, você tem, como eu falei, os feriadões, tudo isso tem que estar no radar, porque é o que eu chamo de cenário. Cenário você não consegue mudá-lo, você tem que se adaptar a ele. É diferente de problema que você tem da porta para dentro da empresa e você consegue ali ajustar porque é uma decisão sua. No que acontece fora da empresa, você tem que estar acompanhando de forma contínua para tomar as melhores decisões da forma mais rápida possível. Porque às vezes a empresa espera demais para tomar uma decisão
e quando ela vai tomar a decisão já não consegue mais resolver uma coisa que poderia ter sido resolvida se tivesse sido tomada uma decisão mais cedo. Então, olhar para o cenário internacional é muito importante por isso, porque você vai conseguir tomar decisões melhores e mais rápidas se você conseguir entender o que está acontecendo de forma mais rápida. Tá, e qual é que é o sentimento, em uma palavra aí, para a gente fechar esse bloco, qual é que é o sentimento do mercado para 2026? Qual seria essa palavra? Olha, eu vou dar um passo atrás, que quando às vezes a pessoa fala de mercado, as pessoas não entendem muito bem o que é o mercado, né? Acham que... não, ótimo. Realmente tem que explicar, porque o mercado é algo monstruoso, muito oculto. E as pessoas pensam que o mercado é um bicho de outro planeta. Não, o mercado, conceitualmente para a economia, mercado nada mais é do que o local onde eu tenho um encontro de ofertantes e demandantes de alguma coisa. Tem pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. Olha, no mercado municipal, eu tenho pessoas vendendo ali verduras, frutas e pessoas querendo comprar. Mercado é esse encontro entre oferta e demanda. Quando a gente está falando de mercado, geralmente a gente está olhando para um mercado financeiro, que é um mercado que tem um poder muito grande de mexer, por exemplo, nas bolsas de valores do mundo. Ou seja, eu vou ter investidores que vão estar mais confiantes, investindo, comprando, e vou ter, nesse mercado, pessoas, empresas que vão estar mais desconfiadas. E eu olho para 2026, essa é uma boa palavra para definir 2026. Vão estar desconfiados. Ou seja, eles vão olhar para 2026 e vão pensar, será que essa eleição vai fazer com que o país tenha um descontrole muito grande das suas contas, queira gastar demais para tentar a reeleição, e isso vai ser no nível federal e estadual, porque você tem essa eleição acontecendo nesses dois níveis. E aí o investidor, ele toma decisões, ele se antecipa aos fatos. E o mercado, na prática, ele bota preço em tudo. Se o governo se reeleger, qual é o risco que eu tenho de ganhar mais ou menos dinheiro? Se o governo não se reeleger, se for uma oposição que se eleja, qual é o risco que eu tenho de ganhar mais ou menos dinheiro? Só que o investidor ele tem que, às vezes, tomar decisões com 6 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos de antecedência. Por quê? Tem investimentos que a maturação desse investimento vai acontecer lá daqui a 5, 10 anos. Quando você pensa, por exemplo, no setor industrial, imagina que eu vou abrir uma indústria. Até eu comprar terreno, fazer toda a obra, deixar essa indústria pronta, começar a produzir e colocar esse produto no mercado, no mínimo ali, geralmente, na média, você vai ter algo em torno de 6 a 12 meses para a indústria começar a operar e começar a faturar. Então, essa empresa ela tem que tomar uma decisão com muita antecedência. E se ela olha para um futuro que ela não tem muita segurança se o mercado vai estar bom ou ruim, a tendência é que ele pise no freio. Deixa eu segurar esse investimento, deixa eu ver realmente para onde a gente vai e depois eu tomo uma decisão. E isso tem um ponto ruim, que é o seguinte: uma empresa que não está investindo, ela não está crescendo. Se ela não está crescendo, ela não está contratando gente, não está contratando prestadores de serviços. Então, isso esfria a economia. Então, 2026, a gente tem um desafio de olhar para o que é que vai acontecer aí, se realmente a gente vai conseguir ter um governo que tenha a responsabilidade fiscal desejada por esse mercado, que quer investir em um país que ele tenha segurança que vai receber o retorno do seu investimento, ou se esse governo ele vai acabar exagerando, perdendo o controle, e aí os investidores vão pisar completamente no freio e buscar outras oportunidades se esse cenário acontecer. Então, o ano da 2026 vai ser um ano de desconfiança, de incerteza. Essa é a visão que eu enxergo no mercado para 2026. Tanto é que a gente olhou para as últimas semanas, tivemos notícias políticas aí, quem vai ser o candidato da oposição, vai ser A, vai ser B. E, em cima disso, a Bolsa de Valores subiu, desceu, ou seja, essa desconfiança, essa incerteza gera essa preocupação
e acaba afetando fortemente as decisões do mercado. É uma palavra que eu tenho ouvido muito de muitos empresários, assim, eles ficam ressabiados até em querer colocar dinheiro nas empresas, porque o cenário de mudança legislativa estão mudando as leis sem muito parâmetro, né? Antes era algo que se debatia, algo que se estudava, agora sobe imposto de um dia para a noite e não se olha todo o contexto macroeconômico, né? Mas eu queria agora sair do macro e vir para o nosso, não é micro, mas o nosso estado, o nosso estado aí que há muito tempo fica naquela querendo crescer e com um pouco de desconfiança se avança, mas eu queria trazer um olhar aqui para Sergipe, né? Onde é que vai estar as melhores janelas de oportunidade aqui para Sergipe? Eu coloquei aí gás, turismo, agro, mas na verdade ainda a gente tem o comércio e o serviço, né, prestação de serviço mais técnico, que a gente aqui tem muita força. Então, olhando para Sergipe, para onde é que a gente deve ir aí se quiser estar investindo? Olha, os três aí estão bons setores para o futuro. O gás não vai ser no curto prazo, né? É uma coisa que leva tempo até o investimento acontecer, mas se você pensar no turismo, o governo do estado e aqui na capital também a gente tem visto muito investimento voltado para a questão do turismo, para a atração do turista, e é o que o pessoal chama de indústria sem chaminé, que você está atraindo muita riqueza de fora do estado. Uma coisa quando uma empresa A compra da empresa B, as duas empresas aqui, o consumidor também é daqui, o dinheiro só está circulando dentro de mão, passando de mãos, saindo de uma mão para outra. Enquanto quando você traz investimentos de fora, turistas também, o que você está fazendo é trazendo dinheiro novo para a economia. E isso faz com que tenha um ciclo positivo da economia. Por quê? Porque você tem aquela espiral da economia. Se você tem gente comprando, as empresas precisam crescer, se elas crescem, elas precisam contratar gente, novos trabalhadores, é uma nova renda na mão das pessoas que vai gerar mais consumo, e isso vai fazendo a roda da economia girar. Então, de forma geral, a gente tem esse segmento de turismo, é um segmento que tem um potencial gigante para crescer nos próximos anos. A gente tem visto muito investimento em infraestrutura. Nosso aeroporto, para quem conhece o aeroporto de Aracaju e viajou já antes da reforma, a gente melhorou vê que melhorou uma mudança gigantesca. O pessoal brincava dizendo que parecia uma rodoviáriazinha de uma cidadezinha de interior e que hoje realmente a gente tem um aeroporto que realmente é muito bom, muito atrativo. Que a gente precisa melhorar, por exemplo, a nossa malha aeroviária. A gente tem ainda dificuldade de voos chegando e saindo diretamente daqui. Para chegar e sair daqui, você tem que rodar, geralmente tem que ir para Guarulhos e Brasília, e de lá é que você vai para algum outro lugar. Então, a malha aeroviária é uma coisa a ser realmente que precisa ser mais discutida, que temos que ver como é que a gente consegue fazer com que a gente tenha mais opções de voos saindo e chegando aqui de Aracaju, mas, de qualquer forma, como eu disse, já é uma infraestrutura que está muito boa. A questão de rodovias, saiu um estudo mostrando que Sergipe está entre as melhores capitais do país, os estados do país em termos de rodovias, e isso é muito importante para a economia, porque a gente tem aí algo em torno de 70% a 90% da nossa mercadoria circulando por rodovias, ou seja, se a gente tiver rodovias melhores, o custo é menor para você escoar a produção. Então, uma empresa que está querendo vender para o Nordeste pode escolher Sergipe por causa dessas condições de você ter uma rodovia que facilita o escoamento da produção. E aí muita empresa, muita indústria em especial vem para cá, para Sergipe, para atender Bahia e Pernambuco, porque você tem uma localização muito boa para poder atender a essa realidade. O que você tem, então, olhando para Sergipe, oportunidades, a gente tem uma economia que está crescendo. A gente passou por um momento muito difícil da economia sergipana, ali entre 2015 e 2019,
quando a gente estava se recuperando ali, finalzinho de 19, começo de 2020, veio a pandemia, foi um outro baque, mas desde 2021 a gente vem conseguindo se recuperar da pandemia e crescer, ficando melhor do que estava antes da pandemia. Então, isso é um ótimo fator para a decisão de investimento. Quando você está em um estado que a economia está crescendo, isso vai estimulando novos investimentos, vai fazendo com que as pessoas acreditem mais. Então, olhando para a Sergipe em termos de oportunidades, a gente tem uma economia que está se diversificando. Olhando para a questão do gás que você trouxe, o que a gente tem já é uma confirmação, o investimento da Petrobras vai acontecer, ficamos aí um bom tempo esperando que essa decisão fosse tomada, aí quando parecia que ia acontecer, cancelavam, aí começava do zero a discussão, volta de novo, vai, e finalmente parece, agora a gente tem uma decisão aí final, de que o investimento para a extração do gás vai acontecer, e uma coisa que é importante entender, apesar do primeiro óleo, como ele chama, acontecer só lá em 2030, até 2030 você vai ter que ter muito investimento acontecendo na economia para que essa exploração aconteça lá em 2030. E tem um outro fator que é importante, além do próprio investimento para a exploração, como a previsão é de muito gás, você precisa construir em paralelo o gasoduto que vai escoar esse gás. Então, a expectativa é que a partir do ano que vem já comece também investimentos para o gasoduto. E aí é importante entender que é um segmento que ele tem um impacto muito forte na economia como um todo, porque você precisa de centenas, talvez milhares de prestadores de serviços para que esse investimento aconteça. E aí você acaba gerando oportunidades de negócios para toda a economia. Eu lembro que no cadastro ali da Petrobras, quando a gente avaliava, tinha até vendedor de pipoca. Ou seja, se você tem um investimento acontecendo, um canteiro de obra acontecendo em uma determinada cidade, uma determinada região do estado, ali você vai ter que montar toda uma estrutura para atender os trabalhadores. Imagina 1.000 trabalhadores em um determinado ponto do estado. A quantidade de pães que você vai ter que vender, pãozinho ali para o café da manhã, pãozinho para a noite, a quantidade de almoços que você vai ter que preparar e vender. Ou seja, quando você pensa em um grande investimento, esse grande investimento acaba gerando oportunidades para toda a economia. Ele vai se espalhando pela economia. E é isso que a gente tem com esse investimento de petróleo e gás acontecendo aí na área de petróleo e gás. A gente também tem outras energias, as energias renováveis, com grandes oportunidades de investimento, a energia eólica, a energia solar, que apesar dos desafios aí com mudanças na legislação, será que ainda vale a pena? Será que não vale a pena fazer investimento em energia solar? Tem uma discussão que está acontecendo aí, inclusive no nível de Congresso, para decidir se realmente o processo, a forma hoje como o incentivo é dado é justo, não é justo, o valor que está sendo usado, o investimento, todo esse custo, tudo isso está sendo discutido, mas de qualquer forma não deixa de ser mais uma oportunidade. Se discute muito a questão do hidrogênio verde, que é uma oportunidade de você ter também uma outra forma de energia sendo gerada no estado. Então, as energias como um todo, não só o gás, mas tem sido uma discussão muito forte aqui. Por exemplo, a gente tem a rede Petrogás, que é liderada ali pelo Sebrae, quando a gente discute como é que os micro e pequenos negócios podem atuar fortemente para aproveitar essas oportunidades. Eu faço parte dessa rede Petrogás, coordenada por Léa, lá do Sebrae, onde a gente discute muito isso. Não basta vir as grandes empresas trazendo tudo de fora. Fornecedores, mão de obra, a gente tem que conectar com a economia local. A gente tem que fazer com que a economia local ela se aproprie desses investimentos, se aproveite, se beneficie. Esse é o nosso desafio contínuo. Você aí já entrou na minha próxima pergunta, que seria como é que o pequeno e o médio empreendedor pode se blindar ou aproveitar toda essa onda positiva que vai vir aí, né, para o estado. E eu, assim, quando eu penso nessas indústrias grandes, por exemplo, de gás, petróleo, a gente que tem um pouco, que viveu a época que a Petrobras era pujante aqui no estado,
via quanto pequeno comércio era criado, circulando as atividades que a Petrobras fazia, quanto que isso girava de dinheiro na economia, é aquele dinheiro novo chegando, né? Era um dinheiro parecido com o do turismo, né? Uma mão diferente entrando no estado, então isso era bom. E a gente via que o comércio funcionava de uma forma diferente, o serviço era criada uma cadeia nova de prestadores de serviço, de empresas contratando, então os salários eram melhores e tinha uma consequência boa para a economia como um todo. E eu vejo isso com o gás também, apesar de 2030 parecer longe, para a gente é quase ali, né? Porque quando pensa em um projeto de empresa, todo prazo tem que ser considerado como curto e bem analisado, né? Porque 4 anos só passam muito rápido e aí acaba que a gente vai estar aí com essa indústria toda. E assim, aonde é que o pequeno pode conseguir mais informação? Para quem não sabe, deixa eu já fazer aqui aquela propaganda de uma empresa que eu acredito muito, aí o IEL. O IEL faz pesquisa de mercado continuamente. O Rodrigo aí que coordena isso tudo, que movimenta isso. Então, assim, tem muita informação lá boa. Dá para buscar eles para levantar dados, não é isso, Rodrigo? Ver onde é que tem oportunidades de negócio. Então, para o empreendedor que está nos assistindo, aproveite essas informações. Tem a FEComércio que faz isso também, faz esse trabalho lá com o Márcio Rocha, levando essas pesquisas. Então, assim, tem fonte de conhecimento em empresas que realmente estão preocupadas em crescer o mercado. E o IEL é uma delas. Então, eu conheci o IEL há muito tempo por conta do estágio, né? É uma coisa que muitos estudantes conhecem o IEL por conta de estágio, mas depois eu tive a oportunidade de atuar dentro, e eu fui conhecendo as várias vertentes que o IEL tem, e uma delas é essa daí, de pesquisa de mercado, que levanta informações, e o empreendedor que está com capital e quer investir, ou então quer buscar oportunidades dentro do Estado, eu acho que uma fonte de informação que você vai ter bem segura é lá, porque aí você vai levantar onde é melhor estar investindo, pelo menos na indústria, onde as oportunidades estão, e aí, Rodrigo, você me diz aí, fala aí qual é que é o segredo para o empreendedor de Sergipe blindar sua empresa e aproveitar essa onda boa, né? Porque são duas coisas que a gente tem que fazer. Uma é aproveitar a onda, a outra é como a gente se protege para que essa amarela não passe e a gente fique a ver navios, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, você trouxe um ponto que é importantíssimo, a questão de buscar por informação qualificada. E isso hoje parece fácil, mas se tornou um desafio. Antigamente, a gente tinha muita dificuldade de ter acesso a boas informações, porque você ficava com essa informação restrita ali aos estudiosos, às universidades, ou seja, era um público muito restrito que tinha acesso a boas informações. Era muito acadêmico. Isso, principalmente no meio acadêmico. Quando você tem a possibilidade da internet, né, com pesquisas, buscas na internet, e agora com IA, então, que você tem uma infinidade de possibilidades, você parece que tem mais condições, mas aí você entra numa coisa que é o ruído. Você tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta informação acontecendo ao mesmo tempo, que tem um termozinho que eu gosto que se chama infoxicação. Você fica intoxicado de tanta informação. Você não sabe nem mais como filtrar o que chega em você. Então, esse é um desafio muito grande de você, se você tiver realmente a conversar com as pessoas certas, que realmente entendem, que estão no segmento, isso vai te ajudar a filtrar. Porque, como eu disse, é muita informação. É um mar, é um oceano de informações, onde se afogar é fácil, se você não souber para onde realmente olhar, para que lado ir, onde é que está realmente a terra, a terra segura, o terreno seguro. Se você não tem isso, você acaba se perdendo. Então, uma coisa que você colocou que é importante é isso, é a busca de informação, mas a busca de informação qualificada. E você tem muitas instituições atuando com essa preocupação de apoiar as empresas.
Você falou aqui do IEL, aqui o Sistema Federação das Indústrias está à disposição, a gente tem um observatório da indústria, onde a gente publica muita informação sobre a economia sergipana, informações de fontes oficiais ou pesquisas diretas, onde a gente tem metodologias que garantem a qualidade da informação, a qualidade do dado. Você tem FEComércio, que também tem áreas lá de estudos. Você tem o próprio Sebrae, que para o pequeno negócio, que você começou aqui falando do pequeno e do médio, e também micro, no caso do Sebrae, você vai ter ali até o mês sendo atendido com informações de qualidade, com cursos, muitas vezes gratuitos. Para quê? Porque eu preciso, para aproveitar essas oportunidades, eu preciso me qualificar. Aqui no IEL, a gente trabalha com a metodologia, por exemplo, chamado PQF, que é um programa de qualificação de fornecedores. Porque muitas dessas empresas grandes, quando elas chegam, para poder contratar, elas exigem um padrão mínimo de qualidade desses prestadores de serviços, dessas pessoas, dessas empresas que vão estar vendendo bens e serviços. Porque eles não podem comprometer a produção deles, a atividade deles. Imagina lá que eles estão em campo com uma atividade muito importante que se parar, às vezes um dia parado você custa milhões para aquela empresa. Ela não pode se dar o luxo de correr esse risco para contratar uma empresa local. Essa empresa local, ela precisa estar qualificada. O Sebrae, a Petrobras tinha muito essa preocupação e fazia junto com o Sebrae um programa que era justamente voltado para a contratação de fornecedores locais. Só que antes de contratar esses fornecedores, passava por uma qualificação. E essa qualificação, às vezes, é coisa simples. Exigir, por exemplo, uma ISO, que vai garantir um padrão mínimo na qualidade do que é feito. Ou seja, esses grandes investimentos que vão chegar no Estado, eles geram oportunidades para as empresas sergipanas. Só que não vai ser para todas, vai ser para aquelas que estiverem preparadas para atender com o mínimo de qualidade essas demandas. Então, o desafio que a empresa tem é da porta para dentro. Como é que eu identifico essas oportunidades? E aí você já deu uma primeira solução, que é buscar informações qualificadas aqui com essas instituições. Quando eu identifico a oportunidade, filtrei o barulho, tirei o ruído da conversa, ficou só realmente o que interessa. Agora eu preciso olhar para essa oportunidade e ver o que é que eu preciso fazer da porta para dentro para aproveitar essa qualidade, essa oportunidade. Em quais áreas eu preciso me qualificar, eu preciso me aperfeiçoar. Então, às vezes, como eu disse, a implantação de uma ISO, ter algumas certificações além da ISO. As empresas grandes, elas precisam ter segurança, como eu disse, de que vão ser bem atendidas. E, para isso, a empresa precisa investir. Aí é onde entra um ponto importante que muita empresa enxerga como despesa, enxerga como custo. Quando, na prática, quando você está melhorando a empresa para ela ter mais oportunidades, você está fazendo um investimento. Então, essa é a preocupação que as empresas têm, precisam ter. Essas oportunidades que eu já filtrei, né? Já conversei com as pessoas, com as empresas, com as instituições, vi que a oportunidade é boa, agora o que é que eu preciso fazer para poder aproveitar essas oportunidades e efetivamente fazer. Porque, às vezes, por exemplo, tem empresas que contratam aqui uma consultoria da gente, onde a gente vai lá para fazer essa melhoria junto com a empresa. Só que a empresa precisa se comprometer. Então, agenda com os consultores e não recebe os consultores. Aí tem alguma atividade que é da própria empresa que precisa ser realizada antes da visita do consultor. Quando chega lá, ela não fez o que deveria ter feito. E aí uma consultoria que deveria durar ali 2, 3 meses, acaba durando 6 meses, 1 ano, e não fica tão bem feito porque a empresa não tem o compromisso necessário. A questão de investimento em inovação é fundamental. A gente está na 4ª revolução industrial, a indústria 4.0, IA, a internet das coisas, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E se essa empresa ela não está investindo em inovação, ela está ficando menos produtiva, e menos produtividade na prática, no final das contas, significa mais custo. Imagina uma empresa que consegue fazer uma atividade em 2, 3 horas, porque sabe usar as tecnologias, e a outra empresa leva 2, 3 dias. Olha o custo de você fazer uma determinada atividade em 2, 3 dias, comparado com o custo de fazer em 2, 3 horas.
E as tecnologias encurtam custos, elas cortam custos, elas encurtam dificuldades. Tudo isso precisa estar incorporado na empresa para que essa empresa efetivamente consiga aproveitar essas oportunidades. Assim, você falando sobre custos e as margens, né? Se a gente não investir em tecnologia, a gente não consegue ter mais folga para aumentar nossa margem de ganho. Então, a gente tem que ver uma forma de reduzir custos, de verdade, para que consiga manter a margem atual. Porque antigamente a gente tinha essa flexibilidade, essa elasticidade de aumentar e manter nossa margem. Hoje em dia, quando a gente concorre, não é só mais localmente, né? Tá concorrendo com o Brasil todo e muitas vezes até com o mundo todo. Então, nosso preço ele não consegue mais aumentar para cobrir nossa margem que a gente está esperando. Então, a saída vai ser otimizar processo, reduzir custos, eliminar gorduras no processo que a gente tem. Então, isso tudo vai ser precisa ser bem explorado pelas empresas e muitas das vezes eu vejo a falta de cuidado com isso. Tem empresa que não sabe nem quanto custa a hora do seu colaborador. Então, assim, porque não para analisar quanto de mão de obra usada ali, que poderia ser otimizada com um processo novo, com a forma de ir fazer nova, dava de economia. Então, assim, esse jogo agora eu vejo que não é mais aquele jogo de aventureiros, é jogo de profissionais, que no Brasil, que já não era para amadores, né? Vai ser ainda mais para profissionais. Então, esse cenário que eu enxergo e você trouxe bem isso muito claramente. Eu só vou puxar, estamos agora indo para a nossa última pergunta e é meio que uma bola de cristal aí, você ter, mas você como conversa com vários tipos de empresários, vários tipos de indústria, tá em vários locais ouvindo coisas, o que é que você tem para dar de conselho que vai fazer toda a diferença próximo ano que ninguém disse até agora? Olha, é difícil ter alguma coisa que ninguém disse até agora, porque, como eu disse, você tem muita informação, muita gente boa produzindo informação de qualidade, tem muita informação ruim, muita coisa que a gente tem que ficar preocupado, mas tem um conselho que é básico e que todo mundo tem que estar sempre olhando para o ano seguinte, é onde eu errei e como é que eu posso fazer melhor. E infelizmente, muitas empresas não param para fazer essa análise. É sempre terceirizando a culpa. Ah, não, foi o mercado, foi não sei quem, foi o cliente, foi o consumidor. Ou seja, terceirizar a culpa é uma coisa muito comum, infelizmente, e as pessoas às vezes não param para fazer essa análise de forma mais detalhada. Pontos onde efetivamente eu consigo melhorar. Tem muita gente que tem aquele planejamento estratégico, que faz aquela análise fofa que eu disse no início, mas que faz uma análise a cada 2, 3 anos, bota no papel e ninguém olha para aquele negócio, vai para uma gaveta qualquer. Então, o ponto mais importante, e aí olhando para 2026, tem uma questão de olhar muito especialmente para a parte de custos, que é o básico, mas que as empresas não fazem, saber formação de preço. Fazer a formação de preço é uma coisa que derruba muita empresa. Muita empresa ela define o preço dela olhando para o concorrente. Só que ela não sabe quais são os custos do concorrente. Uma coisa é o concorrente lá definindo o preço X, que aí, às vezes, esse concorrente também já definiu o preço baseado em outro concorrente, e depois você não sabe nem a origem realmente daquele preço. E muita empresa quebra, e às vezes um segmento inteiro quebra por causa disso, porque você cria uma concorrência tão desleal que ninguém consegue sobreviver no final das contas. Um vai baixando o preço, o outro baixa também, aí o outro baixa mais e daqui a pouco não consegue cobrir os seus próprios custos. E isso leva muita empresa à falência. Então, essa análise do que deu certo e do que deu errado em 2025, e em especial olhando para esse novo contexto que a gente acabou de falar, da questão da inovação. Porque, às vezes, uma empresa ela está fazendo tudo muito bem feito dentro de uma realidade que ela não está incorporando as novas tecnologias que os concorrentes estão incorporando. Ou seja,
sempre deu certo e ela quer manter fazendo aquilo do jeito que estava, porque até aqui deu certo. Só que ela não necessariamente vai continuar dando certo, porque se ela não está incorporando as inovações, as novas possibilidades, provavelmente ela está ficando mais cara do que os seus concorrentes. E aí o concorrente vem com um produto melhor e mais barato e ela não consegue entender. Por quê? Porque ela não está fazendo essa análise bem feita de onde ela pode melhorar. E um ponto importantíssimo é esse. É a questão de investir em pessoas. Eu preciso qualificar as pessoas, os meus colaboradores, para essas novas realidades. Porque muita empresa acha que é só comprar tecnologia. Vou implantar um sistema novo que é mais eficiente. Vou comprar uma máquina nova que é mais eficiente. Só que se eu não preparo as pessoas, se eu não preparo o ambiente para essas novas tecnologias, eu só estou trazendo custo e não estou tendo o benefício desse investimento, que se realmente fosse bem feito, seria investimento. Mas se ele não prepara para receber esse investimento, na prática ele só está tendo mais custo. Então ele precisa realmente analisar. A dica que eu dou é, procura, aí aqui, por exemplo, olhando para Sergipe, a gente tem um ecossistema local de inovação, onde a gente tem várias instituições prontas para abraçar as empresas, tanto na parte de qualificação de pessoas, na parte de identificar as tecnologias, identificar as tendências de mercado. Então, participem o máximo possível de eventos, acompanhem lives como essa daqui, onde você tem uma discussão sobre temas que vão agregar de forma geral. Eu não conheço a empresa de cada um das pessoas que estão aqui acompanhando. Eu não conheço a realidade de cada um. Mas eu estou trazendo um contexto junto com você, onde essa pessoa consegue achar pontos de conexão com a realidade da própria empresa. E aí essa busca por conhecimento, aqui a gente pode estar simplesmente abrindo a visão da pessoa para essas possibilidades, onde ela vai olhar da porta para dentro, o que ela está fazendo de certo e de errado, olhar da porta para fora, o que o ambiente está propiciando. Aí eu falo do ecossistema local de inovação aqui da Grande Aracaju, onde a gente tem várias instituições, várias empresas engajadas, participem de movimentos. A gente tem o Fórum Empresarial de Sergipe, a gente tem o ED Sergipe, a gente tem instituições que estão realmente querendo, se você olhar para as instituições, são sem fins lucrativos, ou seja, o objetivo delas não é ganhar dinheiro, é fazer com que a nossa economia se fortaleça, e para isso precisa de empresas mais competitivas. E a dica realmente mais importante é: faça essa análise da porta para dentro, olha para o ambiente que está inserido e busca ajuda, apoio. Eu quero empregar mais tecnologia, mas não sei por onde começar. Busca as instituições. Se você pegar qualquer instituição, o IEL, o SEBRAE, o FEComércio, você vai ter instituições que, de alguma forma, vão estar com programas, com ações voltados para a inovação. Você tem tecnológico, tech, o grupo Tiradentes acabou de criar o TTP, Tiradentes Tech Park, que tem foco também em ajudar as empresas a serem mais inovadoras. Ou seja, você tem hoje um ambiente que consegue ajudar as empresas a serem mais inovadoras. Agora, tem que partir da empresa esse desejo por inovar, por buscar novas possibilidades. Muitas dessas soluções são gratuitas ou com um custo muito subsidiado, baixo. Ou seja, às vezes a empresa diz: não, mas inovação não é para mim, eu não tenho dinheiro, é só para as grandes. Inovação é para qualquer empresa, de qualquer nível, de qualquer setor, de qualquer porte. Por quê? Porque, às vezes, o que é inovação para a empresa é alguma mudança ali dentro da própria empresa, que não é uma inovação para o mercado, mas para a empresa é. Se ela consegue implantar alguma solução dentro da empresa, que no final das contas, na última linha ali do balanço, você tem lucro, você inovou. Se você não fazia, passou a fazer e está gerando um resultado melhor no final das contas, isso é inovação. As pessoas pensam só em inovação como sendo aquela inovação radical, aquela inovação que vai mudar o mundo. Mas não. Os nossos micro e pequenos negócios, eles podem inovar também. Como eu disse, buscando esse apoio, buscando interagir mais com as outras empresas, com as outras instituições, e a gente está aqui de portas abertas para receber quem tiver esse interesse em inovar. Quanto ao SESCAP, Rodrigo, também eu
que a gente se inclui nesse ecossistema todo, porque nosso interesse é que o comércio como um todo, o comércio, serviço, a indústria, o mercado como um todo cresça. Cresça, tenha pujança, consiga dar resultado para os seus sócios, para os seus investidores. Uma das coisas que a gente tem feito muito e em 2026 vai acelerar ainda mais são os programas de capacitação que a gente tem, principalmente voltados à reforma tributária, porque já se avizinha aí, em 26 a gente tem algumas mudanças, mas 27 que é a mudança-chave mesmo. E aí você trouxe a palavra precificação como uma palavra-chave, e eu reforço isso, porque a reforma tributária ela não é uma mudança só de imposto, é uma mudança de cultura, onde a gente, às vezes, trabalhava, muitas das vezes, com imposto para alavancar nossos negócios, porque tinha prazo para pagamento, vai vir já retido na fonte e a gente já vai receber o valor líquido. Então, aquele caixa extra que a gente utilizava ganhando tempo, a gente já não vai ter mais. Então, assim, as empresas têm que estar olhando para o preço de verdade, capacitando os seus colaboradores. O SESCAP tem buscado e feito várias parcerias, como com vocês, do IEL, com a própria Federação da Indústria, agora em janeiro, dia 23 de janeiro, temos um grande evento no auditório da Federação da Indústria, que vai ser voltado para a reforma tributária para o setor de construção civil e incorporações e imobiliárias, ou seja, um segmento todo de negócios aí, e no ano de 2026 vai ser muito forte isso. A gente vai tratar por segmentos, porque a gente visualizou que a reforma tributária ela é muito ampla para ser tratada em cursos pontuais, ela precisa ser... cada setor tem a sua característica e ela conseguiu ser tão complexa. No fim deve facilitar, mas no início ela está tão complexa que a gente está olhando para o setor, para ver aonde cada um pode ter benefício de verdade ou como se ajusta nesse cenário para que tenha o menor prejuízo possível, né? Que tenha o menor impacto possível. Então, assim, e a gente conta muito com as pesquisas que o IEL faz, eu mesmo sou um consumidor delas, quando chegam clientes aqui procurando cenários, como é que está Sergipe, eu sou um fornecedor disso, então deixo a todos que busquem o IEL para isso. O SESCAP em si tem fomentado um ambiente para os contadores de que eles comecem a ver um pouco mais fora da caixinha, um pouco mais fora de só tributos, só o RH, e ele começa a olhar cenários e impactos econômicos, apesar de não ser nosso objeto de estudo principal, porque a gente estuda o patrimônio, mas faz parte de todo o contexto, até para apoiar, dar boas informações para que os economistas tratem elas e aí sim construa ótimos cenários que a gente possa ver e usar mais concretamente. Eu acho que aqui a gente fecha esse ano de lives aqui, de 2025, com chave de ouro. Posso dizer que essa nossa live hoje aqui, ela fecha um bloco de lives que a gente construiu ao longo desse segundo semestre, desde agosto, que a gente vem toda terça-feira, 3 horas com uma live, com uma ou duas faltas só, mas sempre fazendo, e é algo que eu estou vendo que hoje eu fechei esse ciclo e tive a certeza de que o caminho que a gente percorreu até aqui foi muito certo, porque foi uma ótima conversa, me trouxe várias perspectivas, como eu disse, a cada conversa nossa eu vou alimentando o meu banco de dados aqui para aplicar para os nossos clientes e dentro do próprio SESCAP. Então, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Realmente, eu fecho 25 com chave de ouro e abro 26 com os dois pés na porta, aí para que a gente consiga alavancar nossos negócios, ajudar nossos clientes e fazer todo o ambiente de negócio de Sergipe ser mais unido e mais acelerado, né? Eu acho que uma palavra que eu queria estar usando muito no próximo ano é que a gente conseguiu ganhar alguns anos à frente.
no mercado, porque nosso estado tem tudo para dar certo. Nossos comerciantes sabem fazer negócio, mas a gente tem que fazer alguns ajustes ainda para que consigamos ter bons resultados aí à frente, e essa live hoje traz ótimos panoramas para isso. Então, deixa as suas considerações finais e muito obrigado a todos aí por estarem acompanhando nossa live até agora. Eu agradeço o convite, muito bom a gente estar conversando, levando informação de qualidade para todos os públicos, e aí em especial para o público do Sescap, onde a gente vai, e aí eu me coloco à disposição, tá, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais. Aqui a gente tem o nosso site da Federação das Indústrias, onde tem lá o nosso observatório, lá vai ter o link para o site do IEL, do SESI, do SENAI. E o recado que eu deixo para 2026 como eu disse, buscar aprender mais. A gente está vivendo um momento de muita informação, mas de baixo aprendizado. As pessoas não estão se dedicando tanto para aprofundar o conhecimento. Muita gente, infelizmente, fica ali num nível de conhecimento muito raso e toma decisões com base em conhecimento raso, e isso acaba sendo, às vezes, gerando uma decisão não tão boa. Então, desejo que em 2026 as pessoas e os empresários, em especial, tenham esse cuidado de aprofundar os conhecimentos, aproveitar as oportunidades, como o próprio Sescap está colocando à disposição aí de vocês, para que a gente tenha, no final das contas, o que a gente quer, ter empresas mais fortes, mais sólidas, porque isso gera uma vida, um desenvolvimento econômico e social para todos. É isso que a gente, no final das contas, quer. A gente quer uma economia que gere mais emprego, que gere mais renda, e para isso a gente precisa de empresas competitivas que consigam ter bons resultados, e isso vai gerando todo esse resultado positivo para a economia como um todo. Então, desejo aí um ótimo 2026, de muito aprendizado e de ótimas decisões. Maravilha. Então, conto com o IEL, conto com o Sescap. A gente está aqui para ajudar todos os empresários e empreendedores a conseguirem os seus objetivos. Muito obrigado a todos, um feliz 2026 e até o próximo ano com mais live, toda terça, 3 horas aí, tamo junto.